Olá, uma alegria estar aqui com você e hoje eu quero falar rapidamente sobre um texto que é muito importante para mim, que nos traz bastante edificação. Talvez você conheça, mas fique aí até o final. Garanto que você não vai se arrepender. O texto se encontra em Mateus capítulo 4 e vai dizer: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Essa versão é NVI. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Respondeu Jesus: Mas as escrituras sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: Eu lhe darei tudo isso se você ajoelhar e me adorar. Então Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam: Adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Veja, querido, que quem leva Jesus para o deserto é o Espírito Santo. O verso 1 vai dizer: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. Muitas lutas e adversidades nós achamos: o diabo está se levantando. E nós temos a tendência de fugir, correr de problemas, mas entenda que quando está tudo bem, né, muitas vezes nós ficamos acomodados, nós oramos pouco, buscamos pouco a Deus, entendeu? E é justamente nas lutas que nós crescemos e que nós aprendemos. Então, não corra de problema, aprenda a ser um resolvedor de problema, né? E se a sua vida, né, tiver tudo tranquilo, se você não estiver passando por luta, então você tem que ficar preocupado com isso, porque Jesus disse, né, que se eu fui perseguido, né, se eu passei aflição nesse mundo, pode ter certeza que vocês vão passar, porque, né, o discípulo não pode ser maior do que o mestre, entendeu? Então, as escrituras sagradas, elas nos falam que nós seremos odiados de graça. Seremos perseguidos por causa do nome de Jesus. Mas lá no capítulo 5, no Sermão do Monte, em que Jesus prega para discípulos, ele vai falar: Bem-aventurados sois quando por minha causa vocês forem perseguidos e fugirem de cidade em cidade, entendeu? Então, não corra de problemas. Aprenda a resolvê-los na oração, no jejum, na dependência. Porque você pode ver aqui que foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus para ser tentado no deserto. Então, nem toda luta é necessariamente o diabo que se levanta, mas às vezes Deus querendo fazer com que a gente abra o olho para um relacionamento que não é da vontade dele. É Deus querendo nos fazer ver que a porta que nós estamos querendo entrar não é da vontade dele, entendeu? Então, em tudo Deus tem um propósito. Aprenda a descobrir o propósito de Deus na luta, na situação em que você está passando. E o texto nos fala que Cristo foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo.
E olha só, né? O texto vai dizer, depois de 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele, né? Então eu quero dizer para você que o diabo nunca vai vir quando você estiver bem espiritualmente, quando você estiver bem no seu casamento, né? Quando tiver tudo tranquilo, ele vai vir no dia mau, é no dia da discussão, é no casamento, é no dia em que tiver faltando dinheiro. Ele vai falar, aí, tu não serve esse Deus? Por que você está passando por essa situação? Ou muitas vezes ele não vai falar direto na sua mente, ele vai usar os vasos dele. Olha aí, ó, depois que você entregou sua vida para Jesus, olha o que tem acontecido. Só bagaceira, né? Então, ele vem no dia mau. Ele toca na nossa ferida, no nosso trauma de infância, no nosso trauma de relacionamento com pai, com mãe, relacionamento de irmão. Ele usa justamente aquelas pessoas que nós amamos. Porque o inimigo, aquela pessoa que a gente sabe que não gosta de nós, a gente sabe lidar, a gente fecha o coração. Mas e para quem o seu coração está aberto? Né? Então, o diabo vai usar exatamente essas pessoas, entendeu? E ele fala aqui, ó, você pode ver que depois foi no dia que Cristo sentiu fome, não foi no primeiro, não foi no segundo, não foi no 15º, nem no 25º, mas foi no 40º, que ele viu que Jesus sentiu fome. Então, o diabo chegou perto dele, né? E disse, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Ou seja, aonde que Satanás tentou a Jesus? Foi justamente na área que ele estava passando luta. Ele estava com fome, então vou oferecer pão, né? E às vezes é assim, o jovem, ou o homem, a mulher já está há algum tempo, né, com teia de aranha na boca, não dá um beijo e orando para casar. Isaac não vem, a Rebeca não vem. Aí o diabo fala, vou colocar um pangaré. Vou colocar uma pangaré na frente ali, ó. E aí manda uma pessoa que às vezes tem um vício de fumar, de bebida. Alguém que claramente não quer saber de Deus. E aí acontece que essa pessoa fala, não, é bênção, eu tô orando, ó. Ou então a pessoa, enquanto ela tá desempregada, ela vai para os cultos, busca a presença de Deus. Ela está na igreja e orando por um emprego. Deus me tira dessa prova. E é interessante que justamente, né, no meio da prova, o diabo ele manda assim, um trabalho que vai tirar o tempo dela buscar a presença de Deus, vai tirar o tempo dela ir para a igreja, vai tirar o tempo de ela, né, assim, vai fazer ela trabalhar de madrugada, não ter tempo para a família, entendeu? Então a gente tem que saber discernir os sinais, porque o diabo também manda bênçãos, né? O diabo também às vezes vai mandar um carro para você que quer comprar o carro, mas que vai te enrolar. Por isso, em tudo que nós formos fazer, nós temos que orar, pedir discernimento e perguntar, né, se essa é ou não a vontade de Deus. Então, fica aqui essa palavra, um grande abraço e que você medite nisso, que nem tudo, né, que reluz é ouro, nem tudo é pão, nem tudo é Deus que manda, né? E o diabo ele nos tenta na nossa luta, que nós venhamos depender 100% do Senhor. Um grande abraço.